você possa ser cheio da presença de Deus. Eu quero ler esse texto, se você puder abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 3. Eu estarei lendo na versão NVI, mas você tem a liberdade para ler na tua versão. E acompanhe essa leitura. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levantado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhes tinha acontecido. Pai, nós queremos mais uma vez aqui submeter a nossa atenção, todo o nosso conhecimento, assim como Paulo fala. Queremos abrir mão de tudo aquilo que nós sabemos pelo conhecimento de Jesus. Queremos deixar agora de lado tudo aquilo que possa impedir a conexão dos céus com o nosso coração. O Senhor é aquele que tem palavras de vida eterna. E nessa manhã queremos receber do Senhor palavras de vida eterna. Palavras que sim, vão gerar mudança no nosso coração. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Se o Senhor não fizer, não existe marido ou esposa que possa mudar o coração do seu cônjuge. Se o Senhor não fizer, não existe filho, pai, não existe avô, não existe pastor, não existe liderança que possa transformar e mudar o coração do ser humano. Nós sabemos que existem tantas expectativas em pessoas, em ferramentas, em estruturas, em governos, em políticos, em religião, mas nós queremos alinhar agora a nossa expectativa contigo. É no Senhor que colocamos expectativa. Por isso, Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Procure os seus adoradores, procure os seus verdadeiros adoradores, procure aqueles que estão com o coração rendidos ao Senhor, procure aqueles que estão com o coração aberto para receber da tua palavra, e gere cura, gere transformação, mudança, conversão. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso entendimento, e nos faça nos parecer um pouquinho mais com Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém, queridos. O texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma história muito conhecida por nós. E aconteceu num lugar na porta do templo, uma porta chamada Formosa. Esse lugar era um lugar onde encontravam-se os cristãos daquela época. Os discípulos de Deus, aqueles que adoravam o Senhor, aqueles que conheciam o Senhor, aqueles que já tinham intimidade com o Senhor, aqueles que buscavam o Senhor todos os dias. E nesse lugar estava um homem sentado àquela porta, que era muito comum ter pessoas necessitadas à porta dos templos, pedindo por ajuda, pedindo por esmola. E ali havia um homem que de formoso não tinha nada. Existia uma disparidade entre a realidade física e a realidade daquele homem. Ele não podia andar, a palavra vai dizer que ele se arrastava, ele não tinha mobilidade. E ele passava os dias naquele lugar, mendigando pão, pedindo alguma coisa para o seu sustento diário, pedindo esmolas para aquelas pessoas que passavam por ali.
Ele clamava por uma moeda, ele clamava por um recurso diante daqueles fiéis que estavam entrando na casa de Salomão. Ele pedia algo para aquelas pessoas que estavam à busca de algo mais profundo do Senhor. E nesse momento que estava acontecendo talvez um culto como o nosso, onde você chegou aqui, largou o seu carro, ou desceu de Uber, ou desceu de ônibus, ou veio caminhando de bicicleta, e conforme as pessoas foram entrando e passavam por ele, de repente chegaram dois homens, que naquele momento eram dois homens igual a todos os outros, mas esses homens se chamavam Pedro e João. Eles entraram naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que aquele mendigo, ele olha para Pedro e João, como ele olhou para todos os outros, ele pede o que pediu para todos os outros. E os outros talvez entregaram uma moeda, entregaram um alimento, entregaram uma metade de traquinas, ou qualquer outra coisa para aquele homem. Só que eles pedem algo para quem estava de fato conectado nos céus e manifestando o poder de Deus na terra. Pedro e João eram discípulos de Jesus. E aquele mendigo, ele estende as mãos e ele pede algo para aqueles dois homens. Ele ergue a voz e ele implora por algo, como ele estava implorando a todos os outros que passaram por ali. E a Bíblia vai relatar que eles não tinham nada para entregar, eles não tinham nada físico, eles não tinham recurso financeiro, os seus bolsos não tinham moedas, eles não tinham uma mochila com o resto de comida, eles não tinham nada, mas mesmo assim eles pararam para ouvir. Porque na cabeça de um homem de Deus, o que ele tem de mais precioso não cabe num bolso, o que ele tem de mais precioso não cabe numa carteira, o que ele tem de mais precioso não cabe numa mochila, está dentro do coração. Eles estavam conectados, eles não foram apenas para uma agenda, eles foram vigilantes, eles foram sim buscar o Senhor, mas eles estavam: Deus, usa a minha vida, eu estou indo para um lugar para receber, mas também usa a minha vida para eu entregar, para eu derramar, para eu ser usado, conectado. O coração egoísta estava muito longe, o coração voltado para si mesmo estava muito longe. Era um coração rendido primeiro ao Senhor, mas também era um coração disposto a ser usado por Deus com aquilo que eles tinham de mais precioso. Eu me lembro de uma vez que eu estava dentro do carro, e normalmente quando alguém bate no vidro pedindo alguma coisa, eu sempre abro, contrariando aos pedidos da minha esposa. Eu sempre abro e dou bom dia, e os meus filhos estão atrás, e eu quero ensinar a eles também algumas coisas. E de repente eu abri o vidro e tinha um cara do lado de fora: e aí, patrão, tu tem um dinheiro para me dar? Eu falei: cara, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho nada aqui dentro, mas eu abri para te dar bom dia, que Deus te abençoe. Aí eu me lembro que o cara ficou tão feliz que ele deu um passo para trás e deu um mortal. Aí as crianças ficaram apavoradas. Aí ele falou: essa é minha alegria por você ter aberto a janela e me dado bom dia. Eu falei: amém, Deus abençoe, que o próximo tenha dinheiro para te ajudar, eu não tenho. E eu fico olhando para esse cenário, eu percebo que é um cenário que Deus nos apresenta todos os dias. Versículo 4, eles olharam firmemente para o homem, eles deram atenção para o homem, eles pararam aquilo. Talvez eles atrasaram um pouquinho a sua adoração, talvez o culto já estava começando, mas eles deram um pouquinho de atenção para aquele homem. E o texto vai dizer que eles olharam para aquele homem, e Pedro disse: olha para nós. Ou seja, o homem não estava de olho, talvez ele estava no chão, erguendo apenas as mãos com a cabeça baixa. E Pedro declara: deixa eu olhar os teus olhos, deixa eu dizer para você que você é especial. Desde o início dessa conversa, reconheça que você é especial. Esse homem, ele poderia rejeitar isso simplesmente porque ele não se sentia especial. Ele nunca foi olhado nos olhos, ele nunca foi uma pessoa amada. E no tempo que nós vivemos, eu não tenho dúvida que todos nós recebemos amor de forma diária aqui, mas talvez o que falte é um reconhecimento, porque existem pessoas insaciáveis. Você dá, e chega lá no final, ela diz que você não deu nada. E aí é um coração enfermo que precisa do Senhor. Mas aqui, o mendigo,
ele recebe um comando e o Pedro fala: olha para mim, não tenha vergonha, eu não tenho vergonha de você, não tenha vergonha, olha para mim, deixa eu olhar os teus olhos, deixa eu ver o mais profundo do seu ser. E para mim, espiritualmente, Pedro estava dizendo: deixa eu ver a sua real necessidade. A sua real necessidade não é falta de recurso. Deixa eu entender, deixa eu enxergar o que está dentro de você. Olha nos meus olhos. Pedro e João fixaram os olhos nos olhos do homem com tanta compaixão. Eles esperando receber alguma coisa, expectativa. Foram criadas expectativas. E eu imagino que no coração daquele homem, ele falou: agora vai vir o melhor recurso da minha vida. O cara parou, pediu para eu olhar para ele, agora vai vir um dinheiro fantástico. Eu imagino que ele pensou nessa maneira. E aí eu olho para essa situação e entendo que expectativas, elas existem sim e precisam continuar existindo, mas dependendo das suas expectativas, aonde você coloca as suas expectativas, elas serão correspondidas ou elas serão frustradas. É assim ou não é assim? Em casa não é assim também? As esposas acham que o marido vai chegar do trabalho e vai resolver lavar aquela louça, lavar o banheiro, arrumar a casa, e ele senta no sofá e toma o seu cafezinho. Puxa, achei que dessa vez ia funcionar, mas não funcionou. Não é motivo para divórcio, mas são expectativas frustradas. O marido vai chegar em casa esperando: a minha esposa vai fazer aquele jantar, aquela costelinha de porco saborosa, e chega lá, tem um pão com manteiga de ontem. Não é motivo para divórcio, mas expectativas frustradas. Tem pessoas que superdimensionam, né? Tem pessoas que não acredito, como assim? Só que aqui eu não posso fingir que não houve expectativas, porque o texto vai dizer que ele estava esperando alguma coisa. Ele estava aguardando alguma coisa de Pedro. E o primeiro princípio que eu trago aqui para vocês é que Deus espera que você peça para Ele, que a sua expectativa esteja nele, porque Pedro é a personificação de Deus ali para aquele homem. E de fato aquele homem criou expectativa no que Pedro poderia entregar, e nós precisamos criar expectativa naquilo que Deus vai entregar, porque se não chegou é porque Ele não quis, e quando chegar será da vontade dEle. E o que você receber nas suas mãos é porque Deus quis te dar, e como Deus anseia que você peça para Ele. Deus está te convidando todos os dias: olha nos meus olhos. Não pede assim, e vai, não vai orando e amarrando o cadastro, tomando um café. Não, olha nos meus olhos, me dá atenção, deixa eu enxergar você, me conheça. A expectativa de Deus é que você peça para Ele, como Deus quer que você chore para Ele, como Deus quer que você reclame para Ele, como Deus quer que você desabafe com Ele. Mas a realidade é que as pessoas, elas não se acostumam com isso, e ela faz isso com outras pessoas, faz aquilo que é muito sincero, mas no ambiente errado, e acaba desconstruindo o que Deus constrói. Mas aqui, Pedro, a personificação de Deus, fala para esse homem: olha para mim. Deixa eu olhar nos teus olhos. Os meus olhos estão abertos para você, abra os seus olhos para mim. E Deus está falando: os meus olhos estão atentos a você, abra os teus olhos para mim, me enxergue. Para de enxergar problema, para de enxergar pessoas, para de enxergar dificuldade, para de enxergar tudo aquilo que você criou expectativa, mas me enxergue, olhe para mim, olha nos meus olhos. E aqui Pedro e João, ele poderia ser indiferente, não receber, eles não estariam errados aqui. Da mesma forma que eu também não estaria errado se alguém bate no meu vidro e eu não abrisse o vidro. Não tem erro nesse lugar. Mas Pedro e João, eles não foram indiferentes para aquele homem. Eles não olharam com cara de nojo, porque era um mendigo que se arrastava no chão, consequentemente estava muito sujo, talvez fedido. Pedro e João não bateram os ombros
indiferente para aquele homem, não ficaram irritados porque aquele homem estava atrapalhando o seu dia de adoração ao Senhor, e nem esse homem foi repudiado por Pedro e João, mas eles olharam para aquele homem com honestidade, com compaixão. O que você precisa? Porque é o que nós fazemos como igreja. A maioria das pessoas sabe que a igreja não tem condição de resolver todos os seus problemas, sim ou não? Liderança não tem condição de resolver todos os seus problemas. Você não tem condição de resolver para sua esposa, para o seu marido. Mas uma coisa nós podemos fazer. O que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Pedro e João entregam com honestidade aquilo que eles tinham, e aparentemente eles não tinham nada, mas eles param, olham para aquele homem, e com muita compaixão e com muita honestidade, ele se importa com aquele rapaz. É que Deus derrama o seu coração nos corações humildes. E essa tem sido a minha oração. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu quero contabilizar na minha vida, contabilizar na minha casa, o que eu quero contabilizar no meu coração, é o coração de Deus, é a atenção de Deus, é o carinho de Deus, é a aprovação de Deus, é o derramar de Deus, é o que mais me importa de verdade, é o que mais me importa. E Deus derrama o seu coração em corações humildes. O coração de ajuda de Pedro foi derramado porque do outro lado foi encontrado um coração humilde. Deus não desperdiça. Deus não vai derramar nada em vasilhas fechadas. Deus não vai derramar nada em vasilhas que já estão cheias. Deus não vai. Deus vai derramar nas vasilhas que estão preparadas para receber. Lembra do milagre da viúva que perdeu seu marido, e o profeta fala: pega as vasilhas só foram cheias porque elas estavam vazias, esperando por algo. Não adianta você vir para esse lugar com o coração cheio de orgulho, cheio de raiva, cheio de si, cheio de problema, cheio de expectativas erradas, porque não tem como Deus derramar algo dentro de algo que já está cheio. O socorro veio porque existia um coração necessitado de ajuda. Simples isso. É só fazer um raciocínio lógico. Queridos, se você tiver com problema, enfermo, sofrer um acidente, o SAMU não vai chegar na sua casa se você não dá um jeito de pegar o telefone e ligar, é ou não é? Alguém tem que fazer isso, ou até mesmo você. O socorro só vem para aqueles que clamam. O socorro só vem para aqueles que necessitam. O socorro só vem para aqueles que buscam o socorro. E aí eu faço uma pergunta: existem pessoas necessitadas no nosso meio, sim ou não? Claro que sim. E eu quero dizer para você que eu sou uma delas. Talvez você é uma dessas pessoas. O que talvez falte no nosso meio são corações que reconheçam isso. Por isso que existem corações enfermos, porque estão rejeitando a cura do Senhor, e Deus manda 1, manda 2, manda 3, manda 4, é 1 ano, é 2 anos, e ainda fica no mesmo lugar. Não é diferente da história desse homem que está sentado à porta formosa. A Bíblia vai dizer que ele já estava ali há muitos anos, fazendo a mesma coisa, pedindo do mesmo jeito, pedindo para pessoas erradas, pedindo a coisa errada, com a motivação errada, talvez com um desânimo, com um desgosto, com frustração. E Deus derrama cura para os corações que precisam de cura, como Ele fez com aquela mulher que derramou um frasco de alabastro. Ele disse para os fariseus: essa mulher reconheceu que é muito enferma, logo eu vou derramar muita cura e muito amor. Muita cura e muito amor. Agora, para vocês que não reconhecem que são enfermos, para vocês tem pouco amor e pouca cura.
E Deus nos traz para uma outra realidade aqui. Quando a gente olha para essa história, o Senhor nos encoraja a olhar para os nossos problemas de frente. E Pedro fala: olha para mim, olha nos meus olhos, existe um cenário que eu estou vendo, mas será que você enxerga? Será que você reconhece que precisa de algo muito mais profundo do que aquilo que os teus lábios estão declarando? Será que você entende isso? Porque é difícil sim olhar para o sofrimento de frente, é difícil olhar para os desafios de frente. A gente quer ficar que nem esse homem com a cabeça baixa, não consegue olhar nos olhos. Quando alguém olha nos seus olhos, você desvia os olhos porque existe um problema que você não quer resolver. É difícil olhar para esses desafios porque consciente ou inconscientemente, será que não preferimos olhar para o outro lado? Não foi por acaso que Pedro fala: olha para mim. Vamos ter uma conversa verdadeira agora, vamos ter uma conversa profunda, vamos abrir os nossos problemas, vamos expor tudo para, quem sabe, Deus não manifestar a cura. Mas é difícil olhar para a sujeira do ser humano, é difícil, a maioria não gosta. A maioria não gosta de olhar para os desafios e dizer: vamos resolvê-los. A maioria não gosta de olhar para os pecados e reconhecer que são pecadores. Sempre precisa culpar alguém. Foi o próximo que não quis me dar esmola, foi o anterior que não me ajudou a comer, por isso eu estou com fome. Foi o outro que passou aqui e não olhou para a minha cara, por isso que eu sou assim. Foi o outro que me rejeitou, por isso que eu faço o que eu faço. Sempre culpando e culpando e culpando. E Pedro fala: parou, deu, acabou, chegou aquele que pode te ajudar de verdade, você quer? Aí o homem que estava com a cabeça baixa levanta, em sinal de reconhecimento, dizendo: sim, eu quero. Eu quero. Porque não é fácil olhar para os problemas de frente, não é fácil olhar para o pecado de frente, não é fácil olhar para a dor do ser humano de frente. E aí vem uma reflexão que é genuína para todos nós. Ok, pastor, mas o que adianta eu olhar para isso de frente se eu não consigo resolver? Se nós não conseguimos mudar a realidade das pessoas, eu não consigo mudar a realidade dos meus filhos, não consigo mudar a realidade do meu vizinho, da sociedade, eu não consigo mudar a realidade das pessoas que estão na rua, eu não consigo. Mas aí Pedro nos traz uma outra pergunta com essa ação: e se você pudesse, o que você faria? E se a sua atenção pudesse sim reduzir o sofrimento e a dor de alguém? E aí eu quero trazer um outro princípio para você, queridos, porque nós recebemos a autoridade do Senhor para solucionar problemas, mas solucionar problemas daqueles que querem solução. Esse detalhe é muito importante. Porque as pessoas pedem ajuda e a gente dá um direcionamento, elas falam: não, isso eu não quero fazer. Ok, não vai ter solução. É como se você fosse num médico com seus exames, estão todos alterados, e o médico vai dizer: a partir de agora, acabou a gordurinha da picanha. Já começou errado, deveria ter falado do alface. Acabou a gordurinha da picanha, acabou o açúcar no café, acabou ficar sentado no sofá, tu tem que caminhar pelo menos 1 hora por dia. E parece que o médico está enfiando uma faca no coração, cada palavra que ele dá. Que médico ruim. Esse médico não presta, vou procurar outro. É ou não é assim? Por muitas vezes acontece. Pessoas que não querem ouvir o que de fato precisam mudar. E Pedro, ele olha para essa realidade e ele entende: Deus me colocou aqui, porque se Ele permitir, eu posso ajudar a resolver o seu problema. Você quer? Você quer? E essa é a promessa do Senhor da porta formosa, versículos 6 a 9. Abra comigo. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Segure nas minhas mãos. Receba a minha ajuda. É a minha ajuda. Porque se fosse outra ajuda, seria outra mão. Mas receba a minha ajuda.
E o tempo todo Deus está fazendo isso comigo e com você. Ele está dizendo: eu tenho algo para te entregar, mas talvez não é aquilo que você deseja agora. Talvez não é. Eu sei que o que você deseja é até genuíno para você, mas o que eu tenho para te dar não é o que o anterior te deu, uma moeda. Não é o que o outro te deu, que foi um pedaço de pão. Não é o que o outro te deu, que foi indiferença. Não é o que o outro te deu, que foi esnobação. Não, o que eu tenho para te dar é o que eu tenho para te dar. Pega na minha mão. É na minha mão. Ah, por que é na sua mão? Por que não pode ser na mão de outro? Ok, beleza. Mas quem está oferecendo a você é o Senhor. É na mão de Deus. Estendeu a sua mão direita e ajudou-o a levantar-se. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E aqui o milagre aconteceu porque encerrou um ciclo. Foi uma jornada aqui. Uma jornada onde a pessoa se submeteu a receber a ajuda daquele que pode te ajudar verdadeiramente. E pasmem, tudo aquilo que Deus nos dá é muito melhor do que aquilo que nós pedimos. É ou não é? Ele pediu uma moeda, o que ele recebeu? Eu olho para esse texto e falo: Deus, como ainda existem pessoas que recusam o que o Senhor entrega para viver de esmolas. Para viver de esmolas. Estão acostumadas a viver de esmolas a vida inteira e não sabem receber abundantemente do Senhor. Duvidam, não acreditam, não vai sair nada dali, nunca aconteceu, não vai acontecer. E aqui Deus, Ele se manifesta num coração que estava pronto para receber. Mas eu fico pensando, e se Pedro tivesse dito: como eu não tenho prata nem ouro, não tenho nada para te dar, não tenho mais nada o que fazer. Eu fico pensando, se Pedro dá essa palavra, ele fala assim: ó, ali na esquina tem um outro templo, um templo de pessoas mais ricas, de repente vai lá que ele vai te ajudar. Tem uma pessoa ali com mais unção do que eu, vai lá e pede oração para ela. Tem uma pessoa que tem mais autoridade, vai ali e se derrama e pede e busca nela. Eu fico pensando, se Pedro diz: você não precisa criar expectativas sobre mim, porque eu não tenho nada para te entregar. E aí eu transfiro isso para o meu contexto, para a minha realidade. Quantas e quantas pessoas chegam necessitadas, pedindo algo do Senhor, buscando ajuda da igreja, ajuda dos nossos líderes. E aí essa pessoa chega nesse lugar e recebe: não, nesse momento, já que você não tem a maturidade que eu espero, você não pode ser batizada. Já que você não tem a experiência que eu tenho, não é suficiente para que você possa servir. Já que você é novo demais, não dá. Já que você é velho demais, não dá. Já que você errou demais, não dá. Já que você é muito certinho, não dá. Já que você andou por caminhos diferentes dos meus, você não serve. E começamos a colocar pré-requisitos que não estão na palavra e que Deus não nos dá, para impedir a atuação do Espírito, ou até mesmo para que evitemos a manifestação do Espírito. Nós colocamos barreiras em nós mesmos, barreiras que foram construídas ao longo da vida, sendo que Deus se apresenta para você e diz: quebra essa barreira e aceita tudo novo de novo. Aceita tudo novo de novo. Mas, querido, não foi o que Pedro fez. Pedro fez o contrário, porque a mão forte e calejada daquele pescador se estendeu. Eu fico tentando entender o sentimento daquele homem que estava no chão, porque quando ele pega na mão de Pedro, provavelmente era uma mão muito grossa, era uma mão muito firme, era uma mão muito forte, e deu a primeira segurança que ele precisa. Porque é o que a igreja faz com o ser humano. A igreja traz a primeira segurança para aqueles que buscam o Senhor. Corações frágeis necessitam de corações fortes. Pessoas instáveis necessitam de pessoas estáveis. Pessoas imaturas precisam de homens e mulheres maduros. E para chegar nesse essa
essa mão, e um homem que nunca andou precisou agora flexionar o seu joelho para se levantar, e essa flexão, ela não é fácil para quem nunca fez. Como é que é o nome daquele exercício da academia que tu faz assim? Como é que é? Alguém pode me dizer? Agachamento, né? Isso aqui é um agachamento, seu burro. Eu me lembro quando eu precisei fazer a primeira série de agachamento. Eu só não xinguei a pessoa porque eu sou crente. Mas eu fiquei com dores assim a semana inteira. Agora pensa num homem, e é importante a gente entender isso, porque é muito espiritual. Pensa num homem que nunca se levantou e agora ele precisa se esforçar para se colocar de pé. Tem tanta gente esperando alguém pegar no colo, o bebezão, vamos comigo. Não, se levanta, faz um esforço. Existe uma parte que é sua, não é de Deus. Se você não fizer, você não anda. Pedro andaria por todos os lados. João continuaria andando por todos os lados. Mas se o homem não acreditasse que existia um poder que o convidou a levantar, mas existia uma parte que era dele, ele não se levantaria, ele não sairia dali. E talvez ele diria, a culpa foi do Pedro, porque ele não me pegou no colo. Entenda uma coisa, que esse texto é espiritual para você e para mim. Você acha que é fácil sentar na frente da palavra e receber tudo isso de Deus e ficar quieto? A primeira coisa que eu falo, Deus tenha misericórdia da minha vida, porque em muitas áreas eu estou aguardando alguém me empurrar, alguém me levantar, alguém me pegar no colo, alguém me dar uma palavra, e Deus está dizendo, levanta e anda. Levanta e anda. Essa igreja será relevante se ela se levantar e andar. Essa igreja será poderosa em Deus se ela levantar e andar pela autoridade do Senhor. Tem uma imagem, uma pintura, que foi feita por Michelangelo, que ela é conhecida pela mão de Deus, né? Foi feita na Capela Sistina, em Roma, que ela representa isso. Ela representa a mão de Deus. Ela representa a manifestação dos céus, lá do alto. Ela representa Deus vindo dos céus e levantando e ajudando, erguendo o homem. Estenda a mão aqui. E eu olho para essa realidade e percebo que conosco não é diferente, porque todos os dias existe uma mão estendida dos céus em direção ao homem que vem do alto, mas Deus pede para que a igreja seja essa mão que vem de baixo para colaborar com o milagre. Existe uma mão de Deus que vem dos céus, mas ele fala, você é o quê? Cooperador, vem comigo, vem comigo. Enquanto Deus levanta as suas mãos, ergue as suas mãos para manifestar o milagre, Pedro e João erguem as suas mãos para manifestar compaixão. É uma dobradinha, é uma parceria. Enquanto Deus estende as suas mãos para manifestar o socorro, Pedro estende as suas mãos para ajudar a levantar. Vem comigo, escora no meu ombro. Enquanto Deus estende as suas mãos para salvar, Pedro estende as suas mãos em obediência à palavra. E é só o que nós precisamos obedecer. É só o que nós precisamos. E eu quero terminar com esse texto de Lucas capítulo 7, versículo 47. O próprio Jesus declara, portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. E a igreja existe para não ficar ensimesmada em si mesmo, mas a igreja existe para levar essa palavra, para levar a salvação, para levar a esperança, para levar o que vem de Deus, não para levar o que vem do homem, para levar o que vem da eternidade, para conduzir o ser humano de volta à eternidade, para acolher as pessoas da forma correta, para acolher as pessoas do jeito que Deus acolheria. E porque somos discípulos de Jesus,
Todos receberão nesse lugar uma chance de recomeçar. Vai de você escolher isso ou não. Recomeçar é o tempo todo. É o tempo todo. Não importa a sua história, não importa a sua igreja anterior, não importa a liderança anterior, não importa o seu pecado. O que Deus está dizendo por meio de Pedro é: se houver arrependimento, haverá redenção. Se houver, querido, arrependimento, haverá uma nova oportunidade. Se houver arrependimento, haverá um voto de confiança. Se houver arrependimento, haverá cura. E houve tudo isso no coração daquele homem, porque a palavra de Deus nos garante isso. E por que houve tudo isso? Houve porque simplesmente o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. E o sacrifício de Jesus quer alcançar pessoas como eu e você, como homens sentados à Porta Formosa, como homens como Pedro, como todos nós. E se essa porta faz sentido para você, também deverá fazer sentido para esse mundo. E essa igreja, ela só faz sentido para essa cidade porque ela está aberta para todo tipo de gente. Esse lugar, ele existe não para que tenhamos um clube onde realizaremos os sonhos e os desejos pessoais de cada coração. Essa igreja, ela não existe para que você fique de forma hipócrita aqui dentro, confortavelmente. Essa igreja não existe para alimentar julgadores, para alimentar insensíveis. Não existe. Essa igreja existe para que todas as vezes que você receber algo dessa igreja, você lembre que Jesus Cristo morreu por você. E por isso você precisa morrer todos os dias por amor a Ele. Tem que morrer, tem que morrer. Tem que morrer e carregar a cruz, tem que carregar a cruz. Cristão carrega a cruz, cristão não abre mão da cruz. Cristão anda com a cruz nas costas, cristão anda com a cruz de Jesus. E o que Cristo fala é: talvez você tenha um fardo pesado, não é a cruz esse fardo, mas talvez você tenha fardos pesadíssimos às suas costas. Pecado, problema, tudo que você possa imaginar. Ele fala: troca comigo, me entrega o seu fardo e eu vou te entregar o meu, que é leve, que é suave, e você vai poder fluir no Espírito novamente. E assim como aquele homem que se levantou, e o texto vai dizer que ele pulou, saltou, correu, estava no meio do povo, adorando o Senhor, porque Deus trocou o seu fardo, arrancou um fardo que não permitia se levantar e se mover, e agora entregou um fardo que fazia ele fluir no Espírito. Esse é o convite do Senhor, e nós precisamos lembrar todos os dias do texto que talvez seja um dos textos, ou o texto mais conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que repete comigo, todo aquele que nele crê, todo aquele que receber a sua ajuda, todo aquele que segurar na sua mão, todo aquele que olhar nos seus olhos, todo aquele que crê, não morra. Não morra no seu pecado, não morra no seu orgulho, não morra na sua mediocridade, não morra, mas tenha a vida eterna. Será que você pode se colocar de pé? E eu fico pensando qual foi o tipo de adoração que aquele homem,
que era rotulado como mendigo aleijado, agora ele estava sendo rotulado como homem restaurado pelo Senhor, vibrante, adorador, aonde o Espírito de Deus encontrou uma morada, e agora ele era um novo adorador do Senhor. Eu fico pensando que tipo de adoração ele estava declarando naquele lugar. Eu não sei se ele conhecia alguma canção daquele tempo, mas com certeza saía, fluía de dentro dele palavras de gratidão, palavras de adoração, palavras de louvor, palavras de alegria. Eu quero convidar você nesse momento, se você tem algum motivo para agradecer ao Senhor, se você reconhece que Deus o tempo todo está estendendo as suas mãos para você, se você reconhece que Deus está aqui, que Deus está com você, te erguendo, te mostrando, te encorajando, te incentivando, te oferecendo todos os dias o melhor que Ele tem, eu quero convidar você a adorar a Deus agora com todo o seu coração, como se fosse aquele homem que recebeu hoje uma novidade de vida do Senhor. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, querido, e deixa Deus agora alicerçar isso dentro de você. Agradeça ao Senhor agora. Agradeça ao Senhor, porque Ele jamais vai desistir de você. Mesmo que você tenha desistido de si mesmo, Ele não desiste de você. E Ele está dizendo: não desista de ser um homem cheio de unção. Não desista de ser um homem com utilidades espirituais. Não desista de ser um vaso de honra. Não desista de ter a sua vida transformada. Não desista. Não desista. Não se escora dos problemas, não se escora nas mazelas, não se escore nas desculpas, não se escore nesse mundo, mas se apoie nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que está com as mãos estendidas para você. Se apoie nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Solte todas as outras coisas. Para com isso. Quem perde é você. O Deus continua sendo poderoso, Ele continua sendo inabalável, Ele continua sendo aquele que domina céus e terra. Mas Ele quer que você faça parte desse lugar de adoração, desse lugar de obediência, desse lugar de restauração. Ele não apenas quer restaurar você e o seu coração, mas Ele quer usar você, assim como usou Pedro e João, para restaurar esse mundo. Os planos do Senhor envolvem você. Mas a matemática de Deus é muito simples. Continue com a mão no coração e agradeça e ore ao Senhor e ouça atentamente. A matemática do Senhor é muito simples. Ele quer você, Ele quer a sua vida. Da mesma forma que Ele estendeu as mãos para aquele homem, Ele estende as mãos para você. Mas preste atenção: no momento que você recusa, você também recusa todas as outras bênçãos que estão sendo oferecidas. E eu falei para o Senhor: Deus, o que eu preciso fazer para reter, para receber, e para não deixar de receber o que o Senhor tem para mim? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então faça essa oração: Deus, quebra. E aí você cita aquilo que de fato você e Deus sabe. Quebra o orgulho, quebra a arrogância, quebra Deus. Quebra essa autocomiseração, quebra essa autopiedade. Quebra, Deus, quebra as desculpas que eu venho carregando até aqui. Tira fora, Deus, tira fora. Quebra, Deus, essa palavra que eu sempre trago, culpando meu pai, culpando meu irmão, culpando a história, culpando liderança. Tira isso, quebra, Deus, tira fora. Esvazia esse vaso, esvazia, tira, Deus. Tira tudo que impede que o Senhor derrame sobre mim o teu poder e o teu milagre. Tira. Para de culpar o marido, para de culpar a esposa. Não estou dizendo que talvez eles não estejam errados, não importa. Foca o teu olhar em Jesus. Deus está convidando os teus olhos para olhar para Ele. Deus está convidando as tuas mãos para pegar na dele.
E é você que está aqui, se você que está em casa, é para você também. É para mim. E o quanto antes você aceitar, o quanto antes você voltar os seus olhos fitos nele, o quanto antes você pegar as mãos de Jesus, o quanto antes você vai fluir no Espírito, e as coisas que estão ao seu redor tentando te parar, vão bater em retirada em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que essa verdade alcance os nossos corações, os corações da tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido, deixa eu abençoar a sua semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você entenda que existe um Deus formoso que quer derramar a sua formosura em você. Existe um Deus que quer tirar da lama. Ele quer te purificar. Ele quer te dar vestes novas. E Ele quer te impulsionar a viver para a sua glória. Que você saia desse culto recebendo essa palavra em seu coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Que você possa ir para casa na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa semana. Glória a Deus. Hoje, dia 14 de junho, é dia do pastor. Glória a Deus. E nós temos alegria suficiente para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Jeremias 23, 3 diz assim: eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim que cresçam e se multipliquem. Versículo 4: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles o faltará, declara o Senhor. Eu não sei você, mas eu, como membro dessa igreja, como ovelha, eu agradeço a Deus por Deus ter levantado pastor, essa família pastoral que tanto tem nos abençoado. Se você conseguir do seu lugar estender as mãos para cá, interceder pela vida do nosso pastor, por tantas bênçãos, tantas entregas, tantos sims que ele tem falado ao Senhor, tanta renegação de si mesmo, vontades próprias. Nós como igreja, nós queremos agradecer e dizer que ao pastor Júnior que agradecer. Muito obrigado pelo seu sim, pastor. Muito obrigado pela sua família ter falado sim. Muito obrigado por todas as entregas que o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai. Como igreja, nós queremos profetizar sobre a vida do nosso pastor, Pai. Que ele, Senhor, terá, Senhor, 100 vezes mais de tudo aquilo, Senhor, que ele investiu no reino. Muito obrigado, Jesus, por essa família pastoral. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, Senhor, pela Tati. Muito obrigado, Senhor, pelo Benjamin, pela Mel, Pai. Obrigado, Jesus, por essa família pastoral. Nós declaramos em nome de Jesus que a Tua palavra, Senhor, se cumprirá sobre a vida deles, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque sabemos, Pai, e vemos, Senhor, Jesus na vida deles. Muito obrigado, Jesus, por eles nos conduzir, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor entregar um pastor que a cada dia mais é mais parecido com Jesus. Obrigado, Pai, porque essa igreja, Senhor, ama a vida do nosso pastor. Obrigado, Jesus, porque nós amamos essa família pastoral. E é no nome de Jesus que nós oramos e declaramos paz, saúde, prosperidade, em nome de Jesus. E essa igreja aplaude a Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, pastorzão. Esse aqui é o mimo que nós temos preparado para você. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastorzão. Gente, Deus abençoe, uma excelente semana para você. Que Deus abençoe.